Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao UFOTEC 8. Nós vamos continuar aquela temática do UFOTEC 7, quando nós falamos sobre OVNIs metamorfos, os Shape-Shifting UFOs, ou os Funny metamorfos, ou os Shape-Shifting UAPs. Nós não concordamos muito com essa nomenclatura que o Pentágono dos Estados Unidos resolveu adotar, o UAP. Unidentified Anomalous Phenomenon. Fenômenos anômalos não identificados. Por quê? Porque isso pode abranger um monte de coisas, que não tem nada a ver com os antigos objetos voadores não identificados. Eu sou um daqueles pesquisadores da velha guarda que prefere continuar adotando o velho e bom OVNI, objeto voador não identificado, porém enquadrando na categoria FUNny, fenômenos anômalos não identificados, ou fenômenos aéreos não identificados. Eu vou então, de vez em quando eu vou falar em FUNny, às vezes vou falar em OVNI, mas vamos entender o seguinte, o assunto aqui é essencialmente OVNI, objeto, coisa, voador não identificado, tá? É muito importante sempre a gente levar em consideração o seguinte, eu repito isso constantemente, não querendo ser chato, mas é importante sempre enfatizar. Objeto voador não identificado não quer dizer nave extraterrestre. Não quer dizer um objeto que tenha vindo do espaço distante, proveniente de alguma civilização ultra avançada. OVNI pode abranger uma categoria muito grande de fenômenos variados. Então, a ufologia estuda isso já há muito tempo, já são praticamente 80 anos de história, de pesquisas, especialmente no meio militar. Então, a gente tem muito cuidado sempre em deixar bem claro, ufologia é o estudo de objetos voadores não identificados, ou de fenômenos aéreos não identificados. Não necessariamente naves extraterrestres tripuladas por inteligências avançadas que venham de outros orbes do universo. Então vamos deixar isso muito claro, para que já surgiram algumas confusões aí e eu não quero entrar nessa questão, tudo bem? Pois bem, então nós vamos falar hoje sobre um desdobramento desses metamorfos. A nomenclatura, como eu falei, é sempre um pouco questionável, até porque a ufologia não é uma ciência e muita da nomenclatura que surgiu ao longo dos anos é um pouco imprecisa. E entre essas imprecisões está a chamada fusão de OVNIs ou fissão de OVNIs, que não tem nada a ver com a fusão e com a fissão atômica. Não vamos confundir aí. A ideia de fusão e fissão de OVNIs é basicamente o seguinte, é quando um OVNI, ou seja, um objeto, algo que parece ter alguma concretude, ele se funde ao outro, uma fusão. Ou fissão é quando ele se subdivide. Um dos motivos de alguns observadores, bem qualificados tecnicamente, não falarem abertamente sobre suas observações desses fenômenos, é que alguns deles presenciaram essas misteriosas fusões e fissões. Para quem tem uma formação científica, para quem tem um determinado nome a zelar no meio profissional, é um pouco estranho descrever, que viu alguma coisa voando, que se dividiu em duas, ou que de repente eram duas coisas que se fundiram numa só. Se já é estranho para muita gente admitir que viu um OVNI, falar que viu um OVNI que se dividiu em dois, ou que viu dois OVNIs que se fundiram em um, é alguma coisa que as pessoas realmente não têm a menor vontade de descrever. Tem muito medo de falar e ser taxado de maluco. Afinal de contas, nossa tecnologia, nossa ciência não conhece nenhum tipo de aeronave, nenhum tipo de objeto voador que tenha essa capacidade, ou seja, um corpo se dividir em dois, em pleno ar enquanto está voando, ou dois corpos se fundirem em um só. Essencialmente, quando nós falamos sobre isso, a gente tem que deixar muito clara a definição desses conceitos para que a gente possa avançar nesse programa de hoje de maneira bastante cautelosa e séria. Vamos então entender inicialmente
esses conceitos? Quando nós falamos de fane metamorfo, nós falamos de um fenômeno aéreo que parece alterar inexplicavelmente seu formato, estrutura ou opacidade, mesmo durante seu deslocamento, não raro manifestando efeitos de transparência, fissão, aquela subdivisão estrutural que eu falei, ou fusão com outros fane, né? Ou seja, com outros OVNIs. Né? A fissão e a fusão, ainda que sejam nomenclaturas não apropriadas, mas são as utilizadas, então eu vou continuar adotando aqui, teriam essencialmente as seguintes definições. A fissão é um fenômeno aéreo que apresenta aparente subdivisão de uma aeroforma em dois ou mais elementos, não raro voltando a fundir-se em uma só em pleno voo. E essa metamorfose, ela pode ser até radarizada. Já a fusão desses fanes, ou desses OVNIs, é um fenômeno aéreo que indica a fusão de duas ou mais aeroformas em um mesmo corpo. O processo, muitas vezes, é até invertido numa fissão que é monitorável por radares. Então, é uma coisa essencialmente louca a gente imaginar que, ao longo da história da ufologia, civil e militar, foram colecionados muitos e muitos relatos, fotografias, filmes e, inclusive, investigações técnico-científicas de objetos voadores misteriosos que realmente apresentaram suas características, isto é, dividiam-se em mais de um ou vários objetos que se fundiam em um único só e depois desapareciam. Então, essencialmente é isso no que consiste a fissão e a fusão desses fanes ou OVNIs. Claro que a gente não tem como atestar com 100% de certeza que todas as fotos, filmes e relatos feitos de fusões e fissões são absolutamente confiáveis, são totalmente feitos de maneira criteriosa, de modo a receber o nosso aval pleno e restrito. Infelizmente, isso é muito raro no meio da ciência, principalmente no meio da ufologia. Mas nós temos muitas fotos, muitos filmes e muitos relatos desse fenômeno. Né? E um desses filmes, que é interessante, mas como disse a vocês, eu não posso atestar absolutamente que seja totalmente confiável, mas é um filme interessante que tem circulado pelos escritórios dos pesquisadores no mundo inteiro, e eu separei aqui apenas algumas porções congeladas para vocês verem o que pode significar a fusão. Aí vocês estão vendo as porções congeladas de um vídeo, né, que foi feito de duas esferas que estavam sobrevoando Gliwice, em Mogilno, na Polônia, em 19 de maio de 2018. No filme a gente vê aquelas bolinhas ali que vocês estão observando à direita, deslocando-se e de repente aquela bolinha que está atrás se aproxima da que está logo adiante e parecem unir-se em uma única esfera. Então eu coloquei aqui apenas para a gente ter uma noção do que pode ser esse fenômeno de fusão. Né? Essa fusão, nesse caso, de duas esferas em um mesmo objeto. O inverso é realmente tão ou mais fascinante quanto. Né? Recentemente, nós vimos aí uma polêmica internacional que continua até os nossos dias, que é a respeito de um vídeo em infravermelho de 3 minutos e 54 segundos de duração, que foi feito por uma equipe aérea do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos em 25 de abril de 2013, na área do Aeroporto Internacional Rafael Hernández, em Aguadilla, em Porto Rico. Esse vídeo mostra o que parece ser uma esfera voadora com cerca de 1,5 metros de comprimento, deslocando-se a uns 150 km/h. O fantástico é que, numa certa altura da gravação, o objeto voou em direção ao mar e parece ter mergulhado. Pouco depois, esse mesmo OVNI, ou que parece ser o mesmo OVNI, ressurgiu das águas, porém dividido
em dois. Pois é, e esse vídeo, né, circulou o mundo inteiro, apareceu em tudo que é canal de televisão aí de vários países, revistas, jornais, o negócio ganhou fama mundial. Esse vídeo, claro, como todos os famosos vídeos que surgem no meio ufológico, gerou muita controvérsia. E para vocês terem uma ideia, como às vezes é difícil lidar com essa temática, Mick West, um cético, né, bastante famoso e tecnicamente experiente na análise de vídeos de supostos objetos voadores não identificados, sugeriu que esse objeto que foi filmado seria simplesmente um par de balões de festas, né, que teriam se soltado ao vento. E que a câmera da aeronave que filmou o objeto, num determinado ângulo, filmou de um jeito que parecia ser apenas um. Que depois que esses balões teriam se encaminhado para o mar e até molhado nas águas, quando eles foram molhados, eles se separaram em dois. Mas que isso nada teria a ver com OVNIs, nem com FANs, mas seriam simplesmente dois objetos de decoração que escaparam de uma festa que estava acontecendo ali num salão de festas ou numa área de festas próximas à região ali de Aguadilha, ao aeroporto. Então isso causou muita polêmica, né? Falou, nossa, mas esse objeto parece deslocar-se a velocidade tão intensa e parece ter um formato muito definido em determinadas porções do vídeo, e o pior, ele realmente parece mergulhar, ele parece entrar na água e depois sair como dois objetos, né? E é claro que isso virou uma bagunça. Vocês podem ver agora aí o vídeo do que foi esse fenômeno. Vocês viram nesse vídeo aí que, vamos discutir a hipótese, né, desse objeto ter sido dois balões que estavam amarrados e depois se soltaram,
e depois se separaram em dois corpos e tal e tal. Eu, francamente, tenho muitas reservas com relação a essa interpretação, a essa análise. Mas quem sou eu, né? Eu sou apenas um modesto pesquisador que não teve ainda nem acesso direto às informações que foram coletadas originalmente para este caso. Mas eu estou sabendo de trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados, que merecem meu respeito, e eu acho que merecem a nossa atenção e que parecem ter muita credibilidade. Chamo a atenção aqui, inclusive, para o trabalho do engenheiro norte-americano Richard Hoffman, que no passado até trabalhou para o Exército dos Estados Unidos e que estuda o fenômeno OVNI desde 1964. Ele dedicou muito tempo para esmiuçar esse caso Aguadija, com a ajuda de dezenas de técnicos e cientistas civis e militares que colaboram com um grupo que ele criou em junho de 2017, chamado Coalizão Científica para Estudos de FANI, ou SCU. Esse grupo conseguiu reunir pessoas realmente muito gabaritadas em diversas áreas de atuação técnica e científica e resolveram fazer uma análise profunda do vídeo de Aguadija. Fizeram, inclusive, um relatório muito detalhado sobre o incidente e que é acessível aí a todos vocês aí que estiverem interessados. Você pode até encontrar esses relatórios aí pela internet. Então, é sempre muito interessante a gente compreender que em todas as áreas de pesquisa, existem pessoas que vão ter interpretações conflitantes. Afinal de contas, a ciência também se faz assim, A ciência também se faz com posicionamentos pró e contra, com discussões de aspectos favoráveis e desfavoráveis, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre o que de fato foi observado, no caso aí dos objetos em Aguadija. Mas parece que é um exemplo, da fissão de um OVNI, da fissão de um FANI, isto é, da divisão do que parecia ser um corpo único e sólido em dois. No meio da pesquisa técnico-científica desse fenômeno, existem muitas pessoas com excelente qualificação para fazer aprofundamentos, para poder analisar detalhadamente tudo o que se passa nesse universo da ufologia mundial. A ufologia não é, como muita gente imagina, uma coisa completamente irresponsável, feita por pessoas sem preparo, como se fosse uma coisa absolutamente ingênua. Não. Bom, nós temos, no meio da ufologia civil e principalmente no meio da ufologia militar, pessoas com excelentes qualificações técnico-científicas para fazer avaliações de filmes como esse aí de Aguadija, E uma das coisas que realmente tem contribuído para o sigilo governamental é justamente esse tipo de ocorrência. Porque as autoridades militares dos diversos países simplesmente não têm como explicar um objeto voador que possa dividir-se em mais corpos ou diversos corpos que possam fundir-se em um só. Nossa tecnologia ainda não chegou a esse ponto. Mas não quer dizer que algum dia não possa chegar, Eu me lembro, inclusive, falando sobre isso, quando eu era criança, nós gostávamos muito de brincar com o mercúrio. Mercúrio, vocês sabem, é um metal venenoso, pesado, que na temperatura ambiente ele é líquido, A gente pode brincar com aquelas bolinhas prateadas de mercúrio, e aquelas bolinhas, quando eu era pequeno, a gente brincava com elas. A gente separava o mercúrio em várias bolinhas e às vezes empurrava umas contra as outras para que elas se juntassem em um único corpo. Então existe aí uma teoria, que tem circulado, especialmente naqueles que tentam sondar o que se passa no meio da ufologia militar, que alguns desses objetos poderiam ser feitos com metamateriais, ou seja, materiais que fogem ao conhecimento científico e tecnológico usual do nosso meio, materiais esses que poderiam, por exemplo, ser parecidos com o mercúrio,
ter a capacidade de agregar ou desagregar, né? Algum tipo de liga, algum tipo de metal que poderia ser controlado, talvez remotamente, ou algum tipo de tecnologia que produza algum tipo de metamaterial, ou algum tipo de metal plástico, maleável, ou que seja moldável por algum tipo de estímulo elétrico ou eletrônico, né? Então, não é uma bobagem imaginar que alguma forma de inteligência, né, humana ou não, tenha desenvolvido alguma coisa parecida com o mercúrio, né? Algum tipo de metal cuja conformação e estrutura pudesse ser moldável, né? E que tenha a capacidade de deslocar-se no espaço aéreo. Por que não? Né? Nós não sabemos, mas vamos deixar essa especulação, claro, por enquanto, no reino da fantasia. Mas não vamos abandoná-la, porque em futuros programas nós veremos que esses metamorfos, esses shape-shifting, esses objetos que mudam de forma, que fazem fusões ou fissões, podem nos reservar maiores surpresas. Ainda que no momento a gente não conheça nenhum tipo de material que, como o mercúrio, possa ser agregado, desagregado a bel prazer, dando forma, por exemplo, a uma aeronave ou um objeto voador controlável, né, remotamente ou tripulado, nós não temos essa tecnologia. Mas não quer dizer que alguma forma de inteligência ou civilização não tenha conseguido criar alguma coisa assim. Vamos então manter a mente aberta. Em futuros programas, nós vamos falar sobre outras características bizarras dos FANI ou dos OVNI que têm deixado pesquisadores, civis e militares intrigados e que também são parte explicativa do famoso sigilo que por tantas décadas tem sido mantido pelos governos e pelos militares no mundo inteiro. Então, para você que participou desse programa, que nos acompanhou até agora, vocês vão fazer parte do sorteio do livro, né, do UFOTEC 8. Nós vamos sortear entre vocês o livro UFOS, né, da jornalista norte-americana Leslie Kean, tem 368 páginas e foi editado pela IKEA Editora em 2011. A Leslie Kean, como vocês sabem, foi a jornalista que acabou sendo a grande porta para que o mundo descobrisse novos sigilos que cercam a pesquisa dos OVNIs pelos militares norte-americanos. A Leslie Kean tornou-se famosa como jornalista especializada em ufologia e fenômenos paranormais e teve a sorte, né, de conseguir ter informantes dentro das Forças Armadas que trouxeram à luz dados que eram até então desconhecidos por todos nós. Então esse livro dela, apesar de ser de 2011, é bastante interessante e é uma introdução ótima para quem quer aprofundar-se na investigação do fenômeno FANI ou OVNI, ok? E outra coisa importante, você aí que curte ufologia, que curte ufofilia, lembre-se que nós teremos o 6º SUFOEX, o 6º Simpósio de Ufologia e Exobiologia, que vai acontecer de 24 a 26 de julho de 2024, com palestrantes de 8 países. Vai ser um evento gratuito, todos vocês podem participar sem problema nenhum, não vão pagar nada, todos os palestrantes eles estarão participando com um conteúdo bastante precioso para você que aprecia o estudo do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI. Então fique atento, acompanhe aí, veja no Facebook o endereço do grupo SUFOEX 2024 e acompanhe o desdobramento aí da preparação do evento. E olha outra coisa, né? Não esquece, por favor, de dar o seu like, de recomendar o UFOTEC para os seus amigos, para os seus colegas de pesquisa, né? Fazer os seus comentários, ativar o sininho de notificações, né? Esse sininho aí que nos ajuda bastante também. E, por favor, né, ajude o UFOTEC a progredir com as suas sugestões, com as suas críticas, e quem sabe você não tem uma temática bacana para propor para futuros programas. Então,
Mais uma vez, obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga, pela sua audiência, pelo seu apoio, pela sua ajuda. E é assim que a gente vai conseguir fazer a ufologia encontrar uma realidade melhor, né? Ter mais credibilidade e ter mais apoio das pessoas que nós precisamos para fazer a ufologia desenvolver-se como uma disciplina séria, porque ela tem muito conteúdo e precisa da ajuda de todos nós. Obrigado mais uma vez e até o próximo Ufotec.